suas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 45. Isaías 45, versículos 11 a 13. E diz: Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou: Quereis acaso saber as coisas futuras? Quereis dar ordens acerca de meus filhos e acerca das obras de minhas mãos? Eu fiz a terra e a criei, e criei nela o homem. As minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Eu, na minha justiça, suscitei a Ciro, e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade e libertará os meus exilados, não por preço, nem por presentes, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, nós queremos te louvar, Pai, pela leitura da tua palavra. Te louvamos, Deus, porque podemos tê-la à nossa frente, podemos conhecer através dela mais do Senhor e mais dos seus desígnios para nós. Ó Deus, nós queremos colocar os nossos corações em suas mãos. Ó Deus, que os nossos corações nessa noite possam ser terras férteis, ó Deus, onde a tua palavra venha germinar. Ó Deus, que possamos, ó Deus, sair daqui com a mente mudada, com o coração renovado, ó Deus, renovado pela tua palavra que transforma, ó Deus, que é mais cortante do que espada de dois gumes. Ó Deus, que a sua palavra penetre os nossos corações e que o Senhor venha trazer transformação a nós. Ó Deus, tira de nós toda distração, que possamos, ó Deus, nos voltar completamente para o Senhor. Que o Senhor fale conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos se sentar. O trecho que nós lemos em Isaías 45, ele faz parte de um pedaço do livro de Isaías que vai do capítulo 40 até o capítulo 55. E essa parte do livro de Isaías, ela data do período final do exílio babilônico. O povo de Israel estava exilado, havia sido levado ao exílio pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor. E no final desse exílio, essa parte da Bíblia, Isaías, do capítulo 40 ao capítulo 45, é escrito, isso por volta de 550 a 540 a.C. E o assunto principal, não só desse trecho, mas de todo o livro de Isaías, é a libertação do povo de Israel daquele exílio. O livro não está falando diretamente sobre o pecado do povo, ou sobre por que o povo estava preso, mas a partir daquele momento ali, Isaías estava falando a respeito da libertação do povo. O que Deus iria fazer para que o povo fosse liberto daquela situação de exílio, daquela situação de sofrimento em que ele estava passando. E para isso Deus levantaria, conforme nós lemos, o rei Ciro, que era um rei de uma outra nação, um rei persa, e ele viria para derrotar a Babilônia e para libertar o povo de Israel do exílio em que ele estava vivendo. E isso de fato aconteceu no ano 539 a.C. Então nós vemos no povo de Israel um povo que havia pecado contra Deus, e um povo que por conta desse pecado havia sido levado ao sofrimento, levado ao exílio. E ali ele viveu um momento de terror, momentos onde ele ficou aprisionado, onde ele ficou perdido, longe da sua terra, envolvido em outras culturas. Era um momento de desesperança, porque Israel não tinha mais governo, Israel não tinha base militar, e não tinha nenhuma base para sair daquela situação em que ele se encontrava. E por isso Israel vivia um momento de sofrimento, um momento em que ele não tinha esperança, um momento em que ele não conseguia olhar para frente e ver uma solução para os seus problemas, ver uma forma de sair daquela situação. A monarquia de Israel havia caído e ele estava numa situação de impotência militar. Mas naquele momento Deus levanta Isaías para profetizar a salvação àquele povo, para profetizar que levantaria um novo rei e que aquele rei traria a libertação para aquela nação. E quando a gente olha para o exílio de Israel na Babilônia, nós podemos encontrar muitos pontos que se assemelham ao que nós vivemos hoje. No começo do culto, a Claudinha começou orando pela nossa nação, orando pela crise que nós estamos vivendo, pela crise governamental, pela crise em tantas outras áreas. E verdadeiramente nós estamos vivendo um momento de sofrimento na nação, um momento de aprisionamento, e em muitos pontos nós conseguimos ver similaridades com o que acontecia com o povo de Israel. Israel estava com a sua monarquia em queda, não tinha governo, estava em crise. E em crise em três sentidos.
Israel passava por uma crise de identidade, Israel passava por uma crise moral e passava por uma crise de fé. E quando nós olhamos para a nossa sociedade, nós também conseguimos ver uma crise de identidade, uma crise moral e uma crise de fé. Uma crise de identidade nós vemos no povo de Israel, quando ele é levado para o meio de um povo de novas culturas e ele começa a se comparar com aquelas outras culturas e bate então no povo de Israel um sentimento de fracasso. Será que a cultura deles não é melhor do que a minha? Será que a forma como eles vivem não é melhor do que a forma que nós vivemos? Será que a nossa cultura de fato é a melhor cultura? Será que os outros povos não são melhores que nós? Na nossa nação nós vemos algo parecido. É muito comum nós vermos o discurso, mas o brasileiro ele não é diferente dos outros povos, o brasileiro ele é mal educado, o brasileiro ele é corrupto. As coisas estão desse jeito porque no Brasil é assim. Nós deveríamos ser parecidos com os japoneses, deveríamos fazer igual os canadenses ou os europeus. Nós também vivemos essa crise de identidade similar ao que acontecia com o povo de Israel. Segundo, eles viviam uma crise moral, uma crise de moralidade. Em Isaías, no capítulo 1, versículo 21 a 23, ali vai dizer que os seus líderes estavam sendo rebeldes, amigos de ladrões e amantes do suborno. Eram líderes corruptos e da mesma forma na nossa nação, na nossa sociedade, nós conseguimos ver algo parecido. No nosso povo nós olhamos e vemos militâncias de rebeldia que se afastam da Bíblia, que se afastam daquilo que a palavra do Senhor traz para nós. Hoje pela manhã o André estava falando a respeito disso, a importância de nós nos voltarmos para a palavra do Senhor e vivermos a vontade de Deus. É necessário que nós estejamos de acordo com aquilo que Deus prega para nós dentro da sua palavra. E hoje nós vemos uma destruição da família, pessoas pregando ideias totalmente contrárias à moral cristã, totalmente contrárias àquilo que Deus apoia, uma total crise moral na nossa sociedade. Em terceiro, nós vemos uma crise de fé. Em Isaías, no capítulo 1, versículo 4, vai dizer que o povo de Israel deixou o Senhor e se voltaram para trás. E da mesma forma, como nós olhamos para a igreja hoje, nós vemos também uma crise de fé. Mais adiante, no capítulo 1, nós vamos ver que o povo de Israel ele não havia deixado suas práticas cristãs. Ele não havia deixado de oferecer os seus sacrifícios, de fazer ali os seus cultos aí no tabernáculo. Porém, no mesmo momento em que Deus fala que o povo de Israel fazia aqueles sacrifícios, Deus também vai dizer que ele não estava aceitando os sacrifícios que o povo de Israel fazia. E da mesma maneira nós olhamos para a nossa sociedade hoje, para a igreja hoje, nós vemos que existe um crescimento na quantidade de cristãos. Se nós olhamos para a igreja cristã no Brasil, para a igreja protestante no Brasil, em 1970 nós tínhamos 4 milhões e 800 mil cristãos na nossa nação. Em 2000 nós tínhamos 26 milhões e 100 mil cristãos na nossa nação, e cristãos protestantes, e hoje nós temos mais de 50 milhões de cristãos protestantes na nossa nação. De acordo com as perspectivas, se continuar nesse ritmo de crescimento, até 2020 nós seremos mais da metade da população do Brasil. Mas quando nós olhamos para a nossa sociedade, nós percebemos que a igreja não tem feito tanta diferença nela. Nós vivemos tempos corruptos, nós vivemos tempos em que a sociedade está se desviando da palavra de Deus. Então percebemos que alguma coisa está errada. Quando nós olhamos para dentro da igreja, nós vemos que existem divergências teológicas, uma igreja brigando com a outra, uma igreja querendo ser maior do que a outra, ser melhor do que a outra. Isso dentro do meio cristão, dentro do meio evangélico, um afastamento das propostas iniciais da reforma protestante, onde ali se pregava o ad fontes, o voltem às fontes, voltem à Bíblia, voltem à palavra de Deus, e cada vez mais nós vemos um afastamento da palavra de Deus em busca de vãs filosofias, de filosofias humanas. As igrejas, ao invés de glorificarem a Deus, estão criando escândalos em seus meios. Então nós conseguimos perceber esses três tipos de crise: uma crise de identidade, uma crise moral e uma crise de fé. E nós percebemos que nós, cristãos, que adoramos a Deus, que louvamos a Deus, estamos de certa maneira exilados no mundo corrupto. Assim como o povo de Israel estava em exílio na Babilônia, nós estamos também exilados dentro de um mundo onde impera a corrupção, onde impera a perversidade, e nós devemos saber nos portar dentro dessa situação, nos portar dentro da situação em que nós convivemos, em que nós estamos. E por isso nós precisamos orar pela nossa nação, como fizemos no início do culto. Precisamos pedir a Deus que Ele venha estar trazendo socorro, que Ele venha estar trazendo renovo para esse povo, renovo de acordo com a sua palavra, de acordo com a sua vontade.
necessário que nós nos coloquemos em oração pela sociedade em que nós vivemos, porque nós vivemos assim também como o povo de Israel que estava no exílio na Babilônia. Nós estamos como no exílio, em meio a uma geração corrupta. E por que estamos nessa situação? Por que esse tipo de coisa acontece? De acordo com a Bíblia, o mal que existe no mundo acontece por causa do pecado. Por causa do pecado que entrou no mundo. Em Isaías 59, nos versículos 12 e 14, vai dizer assim: porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti, e os nossos pecados testificaram contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades. Verso 14 vai dizer: por isso, o direito se tornou atrás, o direito se retirou, e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças, e a retidão não pode entrar. Então a gente percebe aí que por causa do pecado, por causa do mal do povo de Israel, a justiça se retirou, porque a maldade, a retidão não havia como entrar no povo. E por isso a justiça havia se retirado. Então o mal que nós sofremos acontece por causa do pecado que há em nós, do pecado que entrou no mundo. E esse pecado que entrou no mundo afeta a nossa sociedade, afeta o meio que nós vivemos e afeta também a mim e a você. Nós vivemos sob efeito desse pecado, nós vivemos essa vida de sofrimento, essa vida de corrupção. Nós, ainda que tentemos ser santos, ainda que tentemos fazer o bem, não conseguimos. E é isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 7. Por mais que eu me esforce para fazer o bem, eu percebo que o pecado está em mim. O pecado ele me influencia, o pecado ele me leva para os caminhos maus. E por isso nós vivemos uma vida de sofrimento. Nós não podemos dizer que não temos pecado. Em João, no capítulo 8, vai dizer que, em 1 João 1,8, se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos. Então nós precisamos confessar: o pecado está em nós, e nós vivemos sob o efeito dele. E esse pecado produz o sofrimento. Ele leva ao sofrimento que nós vemos na sociedade, ele leva também ao sofrimento que nós vemos em nós. E foi esse pecado que levou Israel ao exílio. Quando nós olhamos para a nossa nação, nós vemos sofrimento por toda parte. Em todo lugar nós vemos pessoas com depressões, nós vemos pessoas sofrendo, pessoas em crise, pessoas sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. Por causa do pecado, o sofrimento tem se espalhado por todo mundo. E talvez, se nós olharmos para dentro de nós também veremos o sofrimento. Nós também veremos situações onde nós desejamos clamar a Deus, onde nós queremos ser salvos, das quais nós queremos ser salvos, das quais nós queremos sair. Nós olhamos e vemos sofrimento dentro de nós, vemos sofrimentos em todas as partes. O sofrimento é algo com o qual dificilmente nós vamos saber lidar. Nós geralmente ficamos desesperados, nós geralmente ficamos sem saber o que fazer. E é isso que nós vemos quando nós olhamos para o mundo. Os especialistas, os economistas, eles dizem: olha, nós não sabemos o que fazer, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, não sabemos o que virá adiante. E geralmente, quando nós nos deparamos com sofrimento, essa é a nossa reação. O que nós vamos fazer? O que virá amanhã? Nós acabamos cedendo ao desespero, nós acabamos cedendo ao medo, à insegurança. Talvez na nossa situação pessoal, no nosso sofrimento pessoal, nós também estejamos cedendo ao medo, à insegurança. Nós estejamos deixando o sofrimento trazer para nós o desespero. Nós não entendemos o que está acontecendo. Perguntamos: por que eu estou passando por isso? Por que eu tenho que passar por essa situação? O que está acontecendo comigo? O que eu fiz de errado? Nós geralmente vemos algo de errado no sofrimento. Mas eu tenho lido o livro de Salmos, e o livro de Salmos fala muito para nós a respeito do sofrimento. Nós podemos aprender muito com ele. E eu tenho aprendido muitas coisas. Eu destaquei duas coisas que eu tenho aprendido com a leitura de Salmos a respeito do sofrimento. A primeira delas é que o sofrimento ele é uma realidade. Ele não é algo incomum. O sofrimento ele está aí e ele vai fazer parte da nossa vida. Muitas pessoas procuram psicólogos, outras pessoas procuram livros de autoajuda, ou então procuram um hobby que possa distrair a mente delas do sofrimento que elas vivem. Mas por todo esforço, ainda que nós façamos qualquer esforço, o sofrimento ele estará aí. O sofrimento faz parte da vida humana. Algumas referências aqui em Salmos, se você quiser anotar, vou falar um pouco rápido. Salmos 120, versículo 1 vai dizer assim: na minha angústia eu clamei ao Senhor. Ele clama ao Senhor, mas a angústia está ali. Salmo 77, versículo 2: na hora da aflição eu oro ao Senhor. Ele ora ao Senhor, mas a hora da aflição está ali. Salmo 20, versículo 1:
O Senhor te ouça no dia da sua angústia. Ele espera que o Senhor ouça, mas o dia da angústia está aí. Salmo 119, versículo 143. Os sofrimentos e a ansiedade lhe atingem. Isso o salmista está falando. Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então Deus é o nosso socorro, mas a angústia, ela é um fato, ela acontece. Nós geralmente temos a impressão de que alguma coisa está errada quando nós sofremos. E não é isso que a Bíblia revela para nós. A Bíblia revela que o sofrimento ele vai vir, ele vai acontecer, porém nós temos o socorro, nós temos o refúgio. Nós somos levados a crer muitas vezes que a vida cristã não possui sofrimento. Existem muitos líderes, muitas pessoas, muitos pastores que têm dito isso. Infelizmente nós vemos isso em muitas igrejas. Promessas de prosperidade, promessas de que Deus vai te abençoar, de que se você está sofrendo alguma coisa, está errada com você. E não é isso que a Bíblia diz de fato. A Claudinha também falou isso agora no momento novo. Não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que nós passaremos por sofrimento. Nós não sabemos se o que Deus tem para nós é de fato prosperidade, pelo menos hoje. Nós não sabemos se o que Deus tem para nós é de fato o refrigério hoje. Nós sabemos que Ele vai trazer o refrigério eterno, mas nessa vida nós não podemos ter certeza. Nós sabemos que a vontade de Deus é soberana e Ele faz o que Ele quer, de acordo com a sua vontade. E nós precisamos estar dispostos a viver essa vontade de Deus. Mas isso não significa que nós tenhamos que ficar quietos nas nossas dores. Isso não significa que nós vamos dizer, olha, se o sofrimento é um fato da vida, então eu vou cruzar os meus braços e vou esperar passar, e vou deixar para lá. Nós não vemos isso. No livro de Salmos nós também vamos ver uma segunda verdade, é que a inquietude pelo socorro também é uma realidade. No sofrimento nós também podemos clamar pelo socorro do Senhor. Nós não precisamos ficar quietos, sofrendo aquilo que nos acomete, mas nós devemos nos voltar para o Senhor e clamar a Ele. Vou também trazer algumas referências aqui em Salmos, de quando o salmista usa um termo em que várias vezes ele vai usar. Eu vou trazer essas referências, mas tem outras vezes que é o termo até quando, Senhor? Até quando isso vai acontecer? Até quando eu vou passar por isso? Se você quiser anotar, anote Salmo 13, versículo 2. Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Salmo 90, versículo 13. Volta-te, Senhor. Até quando será assim? Salmo 89, versículo 46. Até quando, Senhor? Para sempre te esconderás? Salmo 119, versículo 84. Até quando teu servo deverá esperar? O anseio pela resposta, o anseio pelo socorro, é uma resposta natural do sofrimento. Sempre que sofremos, iremos responder clamando por socorro, desejando a resolução dos nossos sofreres, da nossa angústia. Isso é natural. Quando nós sofremos, nós vamos desejar sair do sofrimento. E quando nós olhamos para as catástrofes e as nossas catástrofes, as catástrofes da nação, nós podemos clamar ao Senhor. Até quando? Até quando, Senhor? Até quando nós vamos ver a corrupção imperar no nosso país? Até quando nós vamos ver essa crise moral? Até quando eu vou ver o sofrimento dentro de mim? Até quando eu vou viver essa ansiedade? Até quando eu vou viver todos esses problemas que eu tenho vivido? Essa expressão, até quando, ela traz para nós aquilo que Jesus fala em Mateus 5, versículo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Nós clamarmos ao Senhor pelo socorro é porque nós temos sede da justiça de Deus. Nós temos sede daquilo que Deus pode trazer para nós, do socorro que Deus pode trazer para nós. A expressão até quando, ela não representa exatamente uma ousadia diante de Deus. Você não está colocando Deus na parede, mas você está confiando que o teu socorro vem de Deus. Você está se voltando para o Senhor e clamando pelo socorro dele. Você reconhece que a tua salvação virá do Senhor. E aqui nós podemos perceber então algumas características que os cristãos eles podem tomar em tempos de aflição. Algumas características dos cristãos em tempos de sofrimento. E a primeira, o cristão ele confia na salvação do Senhor. E aí nós vemos uma diferença com os ímpios. Porque os ímpios eles não têm em quem confiar. Eles não têm a quem recorrer. O ímpio ele vai olhar para uma situação de sofrimento, para uma situação de crise, e ele vai pensar, eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ir, não sei para onde correr, mas nós podemos correr para o Senhor. Nós podemos dobrar os nossos joelhos e pedir o socorro, e pedir a ajuda de Deus.
Então, diferentemente dos ímpios, nós temos um Deus ao nosso favor, nós temos um Deus a quem nós podemos recorrer, a quem nós podemos pedir ajuda, pedir o socorro, e nós confiamos na salvação do Senhor. A profecia de Isaías, naquele momento, ela visava colocar toda a confiança de Israel na salvação do Senhor. Israel vivia um momento em que eles não sabiam o que fazer, eles estavam exilados da Babilônia, exilados na Babilônia, não sabiam para onde ir, não viam de que forma eles poderiam sair daquela situação, mas Isaías vinha dizendo: a salvação vem do Senhor, o Senhor vai trazer a salvação para vocês, confiem que o Senhor fará. E de fato o Senhor fez. Pouco tempo depois, um ano depois da profecia, o rei Ciro veio e libertou o povo de Israel. Nós encontraremos salvação e resposta apenas quando olharmos para Deus. Em Isaías capítulo 45, versículo 22, vai dizer assim, Deus diz assim: olhai para mim e sereis salvos. Olhai para mim e sereis salvos. O que Deus está dizendo aqui? Para onde vocês estão olhando? Deus está chamando a atenção do povo. Ele está dizendo: olhem para mim. Não olhem para o problema. Não busquem a salvação em outro lugar. Não achem que vocês vão conseguir de outra maneira. Olhem para mim. A salvação está em mim. E é isso que Deus diz para nós. Não ache que você vai encontrar a salvação, a saída dos seus problemas de outra forma. Olhem para mim. A salvação vem do Senhor. Nós podemos confiar nisso. A salvação vem de Deus. Então, se estamos aflitos, podemos nos voltar para o Senhor. Devemos nos voltar para o Senhor. E eu faço essa pergunta: para onde nós estamos olhando? Em meio à nossa situação de sofrimento, em meio às nossas angústias, para onde nós estamos olhando? Aonde nós estamos colocando a nossa esperança? O que tem tomado a nossa atenção? Será que a nossa atenção, a nossa mente tem se voltado para o Senhor? Tem se voltado para a salvação que Ele pode trazer para nós? O profeta no livro de Isaías, ele não trata fundamentalmente do sofrimento do povo, mas do relacionamento do povo com o seu Salvador. O Isaías ele vai dizer: vocês estão sofrendo, mas vocês podem se voltar para um Deus que vai salvar vocês. Vocês podem se relacionar com um Deus que é santo e que é poderoso para tirar vocês dessa situação. Então se voltem para o seu Salvador, busquem um relacionamento com Ele, busquem se aproximar dEle. Da mesma forma, nós podemos confiar que temos um Salvador e que não estamos sozinhos. Nós podemos nos voltar para o nosso Salvador, porque Ele é um Deus conosco. Nós temos um Deus conosco. Nós temos um Deus que está conosco em todas as situações. Nós não precisamos viver como se estivéssemos sozinhos. Não precisamos viver como se estivéssemos desamparados, porque nós temos um Deus que cuida de nós em todos os momentos, um Deus que conhece todos os nossos problemas, conhece todas as nossas dificuldades, e Ele tem cuidado de nós. Então nós confiamos não numa promessa feita por homens, nós não confiamos no governo que está regendo o país, nós confiamos no Senhor, confiamos no soberano Senhor. Em Salmos 46, versículo 1 a 3, depois 10 e 11, o salmista vai dizer assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Versículo 10 vai dizer: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. Versículo 11 vai dizer: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O relevante na vida de um cristão não é a circunstância em que ele está vivendo, não é o momento que ele está passando. O relevante na vida de um cristão é o seu relacionamento com Deus. E é por isso que Deus diz nesse texto: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ou seja, tirem os seus olhos das suas circunstâncias, dos seus sofrimentos, daquilo que vocês estão passando, daquilo que está afligindo vocês, e saibam que eu sou Deus. Saibam que vocês têm um Deus em quem vocês podem confiar. Não se atentem nos seus problemas, não se preocupem com os seus problemas, mas confiem no Senhor. É isso que esse texto está passando. Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Qual é a nossa ideia de Deus? De que forma nós vemos a Deus? Nós vemos a Deus de uma maneira soberana? Nós vemos um Deus que tem cuidado de nós? Ou será que nós temos a ideia de Deus impotente, de um Deus que nada pode fazer? Será que nós vivemos como se Deus não existisse?
Se nós estamos passando por sofrimentos, por tribulações, nós podemos nos voltar para esse Deus e confiar que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Esse é o Deus que nós servimos, é um Deus poderoso para nos salvar. Então devemos deixar de olhar para os nossos problemas e nos voltar para Deus, para a salvação que vem do Senhor. E com isso não se sinta desesperado, não se sinta incapaz, mas encontre as suas forças no Senhor. É Ele quem nos fortalece. Então nós poderemos dizer assim: agora eu sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua mão direita. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Está em Salmos 20, versículos 6 e 7. Então que essa seja a nossa certeza. As pessoas confiam em tantas coisas, confiam no dinheiro, confiam nos seus carros, confiam nos seus empregos, mas nós confiaremos no Senhor. Nós sabemos que a nossa salvação vem dele. Nada impediria Israel de voltar para a sua terra naquela situação. Nada frustra os projetos do nosso Criador. Nada frustra os projetos de Deus. E aquilo que Deus tem preparado para nós, nós podemos confiar que Ele há de cumprir. Então, segundo ponto, segunda característica dos cristãos em meio ao sofrimento, ele entende os propósitos do Senhor. E aí vemos mais uma diferença com os ímpios, porque eles passam pelas suas crises, eles passam pelo sofrimento sem entender o que está acontecendo, sem encontrar propósito para aquilo tudo. E eles se perguntam: por que eu estou passando por isso? Por que isso está acontecendo comigo? Mas quando nós adoramos ao Senhor e conhecemos ao Senhor, nós podemos olhar para o nosso sofrimento e dizer: o Senhor tem um propósito em tudo que eu estou vivendo. O Senhor tem cuidado de tudo que eu estou passando. O Senhor está comigo em todos os momentos e Ele tem me guiado em todos os momentos. Jó, em seus sofrimentos, é difícil falar de sofrimento sem falar de Jó. Nós nos voltamos para Jó quando pensamos em sofrimento no Velho Testamento. Jó, nos seus sofrimentos, ele chegou ao final com uma visão transformada. Nós percebemos que Deus cumpriu um propósito na vida de Jó ao final. E um dos versículos que eu mais gosto no texto de Jó está lá em Jó 42, versículo 2, onde ele diz assim: eu sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Esse foi o discurso de Jó no final de todos os seus sofrimentos. Eu sei que o Senhor pode fazer todas as coisas. Jó não passou pelo seu sofrimento perguntando: Deus, por que eu vivi aquilo? Por que eu tive que passar por aquilo tudo? Por que aquilo aconteceu comigo? Qual era o propósito com aquilo que eu ainda não entendi? Não, Jó chegou ao final e disse: eu sei que o Senhor pode fazer tudo que o Senhor quiser. Nenhum dos seus planos se frustra. Nenhum dos seus planos fica para trás. Eu posso confiar que o Senhor tem um plano em todas as coisas e tem cuidado de mim. Então Jó concluiu que Deus tem um plano em tudo. E essa pode ser a nossa certeza. Nós conseguimos então, com o sofrimento, compreender a soberania de Deus em nós. Compreender que Deus está cuidando de nós e que Ele é soberano, que a sua vontade é soberana. Em 2 Timóteo, capítulo 1, no versículo 12, vai dizer assim, o apóstolo Paulo dizendo para Timóteo: por essa causa também sofro, pela causa do Evangelho, mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então Paulo vai dizer: eu sei em quem eu tenho crido. Será que nós sabemos em quem nós temos crido? Quando nós compreendemos a soberania de Deus, o sofrimento não nos desespera, porque nós confiamos nele. Nós confiamos que Ele tem cuidado de nós, nós confiamos que Ele tem um propósito em todas as coisas. E no sofrimento o cristão consegue ver esse propósito. Ele consegue ver ali uma oportunidade de se aproximar do seu Salvador. Ele consegue ver uma oportunidade de aumentar o seu relacionamento, de estreitar o seu relacionamento com Deus. 2 Coríntios, versículo 12, capítulo 12, versículo 9 e 10 vai dizer: e disse-me, Paulo também dizendo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Versículo 10. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, estou forte. Ou seja, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo: eu vou me gloriar na minha fraqueza, porque nesse momento de fraqueza eu encontro fortalecimento. Eu encontro fortalecimento em Cristo. A minha força vem do Senhor. E isso se resume na frase que Deus diz a ele no início: a minha graça te basta. Quando nós passamos pelo sofrimento, nós conseguimos compreender isso melhor.
A graça de Deus me basta. Eu consigo encontrar tudo que eu preciso na pessoa de Cristo. Eu consigo encontrar tudo que vem satisfazer as minhas necessidades no próprio Deus. Eu não preciso me preocupar com o dia de amanhã, porque eu tenho um Deus em quem eu posso confiar. E o terceiro ponto, a terceira característica que nós vemos dos cristãos em meio ao sofrimento. Primeira, o cristão confia na salvação do Senhor. A segunda, ele entende os propósitos do Senhor. E a terceira, ele confia na vontade soberana do Senhor. Ainda que nós não entendemos, nós confiamos na vontade de Deus. Nós entregamos a Deus o nosso dia de amanhã. Entregamos a Deus o nosso futuro. E aí também somos diferentes dos ímpios, porque os ímpios têm que confiar na sua própria sabedoria. E a sabedoria humana é tão falha. A sabedoria humana é tão limitada. Tantas vezes nós achamos que estamos certos, achamos que estamos fazendo o correto, e quando nós vamos perceber, nós erramos. E só quando nós olhamos para trás, nós percebemos que aquilo que nós estávamos fazendo era totalmente errado. Os ímpios, eles só têm essa sabedoria humana para se apoiar, mas nós podemos nos apoiar na sabedoria de Deus. Nós podemos confiar nos planos de Deus para nós. Nós passamos a compreender, então, que Deus tem o melhor para nós. E por isso nós entregamos tudo nas mãos dele. É como um pai que leva um filho para tomar uma vacina. Nós sabemos que a criança ela vai chorar, ela vai sentir dor, ela vai espernear. Mas por que o pai ainda assim ele leva? Porque ele se alegra no sofrimento da criança? Não é? Porque ele sabe que se a criança não passar por aquilo, alguma coisa pior pode acontecer no futuro. Nós não somos crianças mais. Nós já podemos entender esses propósitos de Deus. Deus ele traz o sofrimento a nós, porque ele tem algo maior preparado para o nosso futuro. Os planos dele são perfeitos. Nós podemos compreender e confiar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo os seus propósitos. Então nós confiamos no Senhor, que independente daquilo que estamos passando, Ele tem um plano maior em nossas vidas, Ele tem um projeto maior em nós. A nossa sabedoria falha, mas o Senhor é eterno em sabedoria, e por isso nós podemos confiar nele. Quando nós sofremos, nós clamamos para que os propósitos do Senhor sejam exaltados, os propósitos do Senhor sejam glorificados. Em João, capítulo 12, versículo 27 e 28, Cristo está orando perto da sua morte, falando a respeito da sua morte. E ele diz assim no versículo 27, agora a minha alma está perturbada. Então perceba, o próprio Cristo estava passando por um momento de sofrimento. A minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me dessa hora? Mas para isso eu vinha essa hora. Então ele dá a resposta certa. Pai, glorifica o teu nome. Glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia, já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Então perceba como foi a oração de Cristo. Ele mesmo diz, eu vou pedir para Deus tirar esse sofrimento, tirar essa dor que eu estou passando, mas esse foi o propósito de Deus. No caso, Cristo sabia, esse é o propósito de Deus para mim. Então o que eu vou pedir a Deus? Deus, glorifica o teu nome através da minha vida. Glorifica o teu nome através disso que eu estou passando. Que no final eu possa dar graças ao Senhor. Que no final eu possa glorificar o nome do Senhor. Que no final eu possa ver a sua mão nisso que eu estou vivendo. Essa foi a oração que Cristo nos ensinou. Porém, há algo especial nesse texto, algo especial nessa oração. E aqui nós caminhamos para o final. Esse sofrimento de Cristo que nós percebemos nesse texto, ele não foi um sofrimento qualquer. Cristo sofria para levar sobre si os nossos sofrimentos. Ele sofria para levar sobre si os sofrimentos de toda a humanidade. Então o sofrimento que nós percebemos aqui, o sofrimento de Cristo na cruz, foi a maior demonstração do propósito da graça de Deus por nós. Quando nós olhamos para a cruz, nós vemos a maior manifestação que Deus tem cuidado de nós. Quando Ele mesmo se propõe a sofrer, quando Ele mesmo se propõe a passar por toda aquela dificuldade, por todo aquele momento de angústia, por todo aquele momento em que Ele teve de viver, quando Ele se propõe a se entregar por nós, nós percebemos que Deus ele deseja tomar sobre si as nossas dores. Ele desejava tomar sobre si as nossas enfermidades, como diz lá em Isaías 53, versículo 4 e 5. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele,
e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia. O castigo que estava sobre ele é o castigo que hoje pode nos trazer a paz. Aquele castigo que nós percebemos na cruz, aquele sofrimento que nós vemos em Cristo, foi o sofrimento mais puro que já existiu, o sofrimento mais santo, o mais penoso, o mais profundo, o sofrimento mais relevante em toda a história humana foi o sofrimento de Cristo para nos redimir, para nos salvar. O próprio Deus Santo sofreu por nós corrompidos. Nós tínhamos motivos para sofrer, nós temos motivos para sofrer, no caso, nosso pecado. Deus não tinha, mas ainda assim Ele se entregou por nós, ainda assim Ele sofreu por nós, ainda assim Ele deu sua própria vida para morrer uma morte de cruz. O poder do pecado que traz para nós tanto sofrimento foi destruído por Cristo na cruz do Calvário. Então tudo aquilo que nos prende hoje, tudo aquilo que nos coloca sob o jugo de pecado, sob o jugo de sofrimento, já foi vencido por Cristo na cruz do Calvário. Nós podemos confiar que nós já temos essa vitória, nós já temos essa graça, já temos esse presente. Mesmo que passemos por situações de sofrimento, mesmo que passemos por momentos de angústia, nós já temos um presente, já temos uma vitória que foi conquistada por Cristo na cruz do Calvário. Tal obra já havia sido anunciada por Isaías, como nós lemos em Isaías 43. Por ele somos salvos do pior dos sofrimentos, e ao sofrimento eterno, a ira de Deus. Todo sofrimento que nós passamos nessa terra não se compararia ao sofrimento que nós passaríamos por toda a eternidade, se Cristo não sofresse por nós, se Cristo não morresse por nós. E por isso nós temos motivos para agradecer, para glorificar a Deus pelo tamanho sofrimento que Ele passou, pelo tamanho sofrimento que Ele viveu. Tudo que já recebemos de Cristo e o que ainda receberemos na eternidade foi comprado por meio do sofrimento. Amém. O último texto, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 14 a 17, vai dizer assim: porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Os nossos sofrimentos leves e momentâneos produzem para nós uma glória que nós não conseguimos imaginar, uma glória que é eterna, que é muito além de todo o sofrimento que vivemos. Talvez você olhe para esse texto e você veja o apóstolo Paulo falando de sofrimentos leves e momentâneos. Talvez você diga: poxa, mas os meus sofrimentos não são leves e momentâneos. Olha, mas o que eu passo não parece ser tão leve assim, tão momentâneo quanto o apóstolo Paulo está dizendo. Eu já vivo isso há tanto tempo, eu tenho sofrido tanto com isso. A.W. Pink, um grande nome da história da igreja, vai dizer assim: os nossos sofrimentos, eles são leves se comparados, primeiro, ao que nós merecíamos. Se nós compararmos os sofrimentos que nós vivemos todos os dias ao sofrimento que nós merecíamos por conta dos nossos pecados, os nossos sofrimentos diários se farão leves e momentâneos. Segundo, os nossos sofrimentos são leves e momentâneos se comparados ao que Cristo sofreu. Nenhum sofrimento na história humana, por maior que nós achemos que seja o nosso sofrimento, pode ser comparado àquilo que Cristo passou na cruz do Calvário. E terceiro, os nossos sofrimentos são leves e momentâneos se comparados principalmente à glória eterna que nos há de ser revelada. E é isso que o texto diz. Se nós conseguimos enxergar, não conseguimos enxergar com olhos humanos, mas se nós conseguimos compreender que aquilo que Deus tem para nós é muito maior do que nós conseguimos imaginar ou pensar, nós vamos perceber que isso que nós estamos passando aqui nessa terra, que todos os sofrimentos que nós estamos vivendo serão suprimidos pela glória eterna que nos há de ser revelada, pela vida eterna que viveremos ao lado do nosso Pai, ao lado do nosso Deus. Então o cristão encontra paz para a sua alma quando se volta para a obra redentora no sofrimento de seu Salvador. Quando nós nos voltamos para a cruz, nós encontramos paz para as nossas almas. Percebemos que os nossos sofrimentos são leves e momentâneos, se comparados ao que merecíamos, se comparados ao que Cristo sofreu e se comparados àquilo que Deus tem preparado para nós no futuro. Então,
em meio ao cenário de tantos desastres, em meio ao cenário de tanta catástrofe, seja na nossa sociedade, seja dentro de nós, que nós nos voltemos para a cruz, que nos voltemos para o Senhor, para o sofrimento de Cristo, que encontremos o nosso descanso em Cristo, que olhemos para Ele, pois nele nós seremos salvos. Amém. Amém? Irmãos, fiquem de pé. Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Deus, nós te louvamos. Deus, por tudo que podemos ouvir nessa noite. Te louvamos, ó Deus, pela exposição da sua palavra. Ó Deus, te louvamos porque entendemos que o Senhor tem cuidado de nós. Entendemos que o Senhor está conosco em todo o tempo. Ó Deus, nós te louvamos por essa certeza. E clamamos, ó Deus, que o Senhor avive isso em nossos corações. Acenda em nossos corações cada vez mais essa certeza de que o Senhor está conosco, de que o Senhor cuida de nós a cada dia. Ó Deus, que possamos dia após dia depositar a nossa confiança no Senhor, confiar somente em Ti, ó Deus, e não olhar para nenhum outro lugar, a não ser para o Senhor. Ó Deus, nós te louvamos pela obra redentora na cruz do Calvário. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor se entregou por nós, porque o Senhor, ó Deus, mesmo sem precisar, ó Pai, entregou a sua própria vida para que nós pudéssemos ser salvos. Te louvamos, ó Deus, por cada sofrimento, por tudo que o Senhor passou naquela cruz. Ó Deus, te louvamos porque o Senhor nos salvou do sofrimento eterno e porque o Senhor tem preparado para nós um peso de glória muito excelente, de maneira que nós não conseguimos imaginar, de maneira que nós não conseguimos pensar. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem nos separado para a Tua obra. O Senhor tem nos trago para os Teus caminhos. Ó Deus, que o Senhor nos faça permanecer. Que o Senhor nos guie, ó Deus, guie a nossa conduta diante de Ti. Ó Deus, aviva a nossa fé a cada dia. Que estejamos cada vez mais perto, com um relacionamento cada vez mais estreitado contigo. Ó Deus, em nome de Jesus, nós clamamos que o Senhor ponha fogo em nossos corações. Ponha fogo, ó Deus, por Ti, de paixão por Ti. E que desejemos, ó Deus, estar contigo em todos os momentos. E que nesses momentos tão difíceis, tão complicados de sofrimentos, possamos, ó Deus, apresentar uma diferença do mundo. Uma diferença em termos um Senhor, em confiarmos no Senhor, ó Deus. Tira de nós todo desespero, tira de nós todo medo, toda angústia, tira de nós, ó Deus, toda inquietação, toda desesperança. Assim consigamos, ó Deus, olhar para o Senhor e ver no Senhor a salvação para as nossas almas. Ó Deus, que tenhamos um compromisso cada vez maior contigo, um compromisso, ó Deus, de te buscar, um compromisso, ó Deus, de te buscar na tua palavra, de te conhecer, ó Deus, e de conhecer os teus propósitos para nós. Ó Deus, nós clamamos como Cristo clamou. Faça em nós a Tua vontade, glorifique em nós o Teu nome. Ó Deus, que possamos Te dar graças, ó Deus, ao final de tudo, levantar as nossas mãos e Te glorificar, ó Deus, por perceber que o Senhor cuidava de cada momento, que o Senhor cuidava de cada instante, mesmo nos momentos em que sofríamos, mesmo nos momentos em que passávamos por angústia. Nós, ó Deus, iremos Te glorificar, porque sabemos que o Senhor cuida de tudo, sabemos que em tudo o Senhor tem um propósito. Ó Deus, coloca essa certeza em nossos corações. Aumenta a nossa fé, ó Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, agora que o Senhor nos leve em segurança para nossas casas. Que o Senhor esteja conosco durante toda essa semana. Ó Deus, traga sobre os nossos corações a Tua paz, a Tua alegria, o Teu refrigério. E que a cada dia possamos ter êxito em tudo que façamos e possamos confiar no Senhor para tudo que venhamos a fazer. Ó Deus, guarda as nossas vidas, ó Pai. Nos dê uma semana de bênçãos, em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe. Vai em paz.